É inevitável. Cedo ou tarde, os censores sempre caem em contradição ou acabam sendo eles mesmos vítimas da censura que eles defendem. Muito provavelmente, nessa altura do campeonato, todos já viram o caso do professor, na verdade, professor aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Marcos Dantas, que comentou em uma postagem da família do Roberto Justus, em que a filha pequena do Roberto Justus, menina de 5 anos, ela aparece com uma bolsa que teria o valor de R$ 14.000, e ele comentou, né, que só guilhotina resolveria. Rapidamente, uma grande repercussão do comentário. A própria Universidade Federal do Rio de Janeiro fez questão de dizer que ele já não é mais professor titular, que ele é aposentado. Ele até acabou emitindo uma carta meio que se explicando e justificando. Mas antes de eu falar da carta, o time assim foi perfeito. O timing foi perfeito, porque o comentário aconteceu, eu creio que foi na sexta-feira, ali no fim de semana, e foi publicado ontem no Globo uma coluna desse mesmo professor, que muito provavelmente ele enviou essa coluna para publicação antes. Isso é bastante comum, normalmente você vai enviar um tempo antes, então vai passar pelo revisor, pela edição e tal. Um artigo no qual ele defende, né, de forma muito contundente a decisão do STF de tornar parcialmente inconstitucional o artigo 19. Ele defende essa regulamentação das redes sociais. Interessante que durante todo o artigo ele usa o termo censura, embora ele coloque entre aspas, né, como se não se tratasse realmente de uma censura, ele usa o termo censura, ele diz que a sociedade precisa de censura, ele faz, inclusive, uma defesa assim que ele diz que a internet ela deu voz para qualquer um, né? E que, em tese, isso seria um grande projeto democrático. Então, aqui já subentende-se que ele não vê isso como um grande projeto democrático, e que, mas que não deu, vamos dizer assim, civilidade, que as pessoas não deveriam poder se comportar nas redes sociais, que é um local público, a internet é um local público, da mesma forma que se comporta uma conversa de bar. Então, caberia ao governo mediar isso, estabelecer as regras, porque o que se fala na internet faz parte do debate público, né? É uma tese horrível, horrenda. Eu não vou comentar essa tese aqui, porque basicamente tudo que eu tenho escrito e defendido nos meus artigos e nos meus vídeos é justamente uma resposta a essa ideia de que pode caber ao Estado o papel de mediar de alguma forma o debate público, ocorra ele na internet, ocorra onde ele ocorra. Agora, ele chega a usar como uma comparação que é o seguinte, que não, porque mesmo os jornais, por exemplo, têm o seu código de conduta e, por exemplo, você não vê as pessoas falando palavrões em jornais, né? E então a defesa dele é de que essa regulamentação é importante para que as pessoas tenham civilidade nas redes sociais. Quer dizer, o cara mandou esse artigo para publicação e pouco tempo depois foi lá comentar na foto da família do Justus, que tinha uma criança, inclusive, dizendo que só guilhotina resolveria. É o tipo de coisa que carece de comentário, é só você ver que a contradição em termos, né? E ele não é um caso isolado, né? Esse pessoal, eles são uma contradição, eles são contradições ambulantes. Aí na carta dele ele disse que foi uma mera metáfora, que seria inclusive ele direcionou essa carta ao próprio Roberto Justus, dizendo que não foi a intenção dele atingir ele, e que isso era uma metáfora para a desigualdade social. Eu vou fazer um adendo aqui. Eu já usei essa metáfora da guilhotina em alguns momentos. Eu já usei em situações, por exemplo, quando a gente vê, como por exemplo, que no ano passado, de 9 a cada 10
magistrados e promotores brasileiros ganharam acima do teto constitucional, quando a gente vê a série de penduricalhos, né, teve ano passado, eu não lembro qual foi o estado, que a presidente do Tribunal do Estado, Tribunal de Justiça do Estado, deu o auxílio Peru, depois teve uma grande repercussão negativa, né? O CNJ até mandou suspender, depois ela suspendeu. Esse tipo de coisa que a gente fica com raiva, eu já usei a metáfora, e aí sim uma metáfora, de que se nós fôssemos fazer uma revolução, como a Revolução Francesa aqui, ia faltar a guilhotina. Evidentemente isso é uma provocação, evidentemente eu não estou defendendo que nós tomemos, façamos a revolução, que nós colocamos guilhotinas em praça pública, até porque eu nem sou revolucionário e eu não sou um apoiador, não sou, vamos dizer, um fã da Revolução Francesa, é uma analogia. Agora, perceba que tem uma diferença entre essa analogia que eu já fiz, de que, olha, se nós fôssemos fazer uma revolução aqui, né, contra todos estes privilégios, esses descalabros, né, especialmente do alto escalão, né, do setor público no Brasil, ia faltar guilhotina. É uma coisa geral, a provocação geral, a crítica aqui é muito clara. E há uma diferença entre fazer isso e você fazer algo direcionado. Então, direcionado à família Roberto Justus, repito, tinha uma criança ali, né? Agora eu vou dizer o seguinte, apesar de eu achar a colocação dele totalmente absurda, infeliz, e a ideia, porque ele é um socialista, esse Marcos Dantas, ele pesquisa sobre a trajetória acadêmica dele, sobre as ideias dele, ele acredito que ele se define até mesmo como marxista. Eu não sou o tipo de pessoa que vou ficar escandalizado porque a filha do Roberto Justus tem uma bolsa de 14 mil reais, mas não é este o ponto aqui, né? O ponto é que eu acho a colocação dele infeliz, ridícula, mas eu não vejo que ele tenha feito uma ameaça à família do Roberto Justus. Uma ameaça seria, por exemplo, olha, aqui está o endereço, sei onde é que ele mora, vamos descobrir onde é que ele mora e vamos lá matar a família dele, vamos lá colocar a família dele na guilhotina. Foi uma provocação ridícula, absurda, infeliz, mas eu não vejo necessariamente como ameaça. Eu não vejo, mas eu sou alguém que defende a liberdade de expressão bastante ampla e que sou contra essa regulamentação. Agora, se você aquece com toda esta retórica, não só do STF, mas de grande parte da esquerda brasileira e a própria retórica deste senhor, né, Marcos Dantas, é uma contradição você, quando ele fala isso, dizer que não é crime. Eu não acho que seja crime, mas eu defendo, né, uma liberdade de expressão de acordo com a nossa Carta Constitucional. Eu não vejo que ele fez uma incitação direta ao crime, que ele ameaçou, que aquilo possa ser entendido como uma ameaça à família do Roberto Justus, ok? Só que para os defensores da censura, para os defensores de que não, nós temos que cercear o discurso de ódio, não sei o que lá, não existe forma de este comentário dele não ser considerado criminoso. Mas a grande diferença é que ele é uma pessoa de esquerda. Eu me pergunto se o senhor Marcos Dantas, se ele estivesse diante de uma pessoa de direita, vamos dizer que fosse um militante de direita que fizesse o mesmo comentário na foto de uma personalidade pública de esquerda, por exemplo, será que ele ia dizer que era metáfora? Não, não ia. Ele ia printar e tá aqui, por isso que a gente precisa de regulamentação das redes sociais. É para isso. E aí nós vemos a hipocrisia dessas pessoas. Porque a verdade é que, tudo bem, há muitos setores da direita brasileira, da extrema-direita, da direita bolsonarista, que falam, sempre falaram barbaridades na internet, não que necessariamente essas barbaridades tenham que ser suprimidas, só que essa ideia dessa esquerda paz e amor, né, do governo do amor que quer combater o ódio, cara,
desculpa, mas tem que ser muito ingênuo para acreditar nisso. Não conhecer nada de nada mesmo, não ter caído de paraquedas aqui no Brasil e não saber, por exemplo, o que é o PT, não enxergar as contradições desse pessoal. Por exemplo, quando o Lula fala que não pode, a gente não pode deixar as pessoas mentirem, porque mentir é feio. O Lula falando isso, esse tipo de coisa. E é um duplo padrão moral tão escancarado que nós vemos, por exemplo, o Flávio Dino, ministro do STF, que há pouco tempo atrás, creio que coisa de uns 2 meses mais ou menos, ele defendeu em um voto dele no STF que chamar as pessoas, veja só, de nazistas e fascistas não poderia ser necessariamente algo criminoso porque estaria dentro do discurso político, dentro da retórica política. Este mesmo ministro, ele inclusive bateu boca ali com o ministro André Mendonça, quando André Mendonça acho que a questão era o agravamento da pena para quem proferisse ofensas contra ministros do STF, contra magistrados de forma geral, promotores e coisa e tal, servidores públicos de forma geral. O André Mendonça disse que não fazia sentido, né, ter fazer uma divisão e aumentar a pena para quem ofendesse um servidor público, que não faz sentido, ele não está acima do cidadão, e a punição, uma eventual punição por algum crime de opinião, né, uma injúria, por exemplo, uma calúnia, deveria ser a mesma que para o cidadão comum. E o Flávio Dino ficou muito irritado e disse não, porque se for o ministro do STF, o André Mendonça até usou o exemplo, né? Imagina que agora o cidadão não pode chamar político de ladrão. E aí o Dino interviu, e ministro do STF? Pode, porque eu não aceito ser chamado de ladrão, coisa e tal. O Dino, que também já processou, tem uma ação lá contra o Monark, que o Monark xingou ele num vídeo e inclusive chamou ele de gordo, né? Então é esse duplo padrão moral. Você pode chamar de nazista e fascista. E quem que chama de nazista e fascista? Quem que usa esse xingamento? Normalmente pessoas de esquerda usam esse xingamento com pessoas de direita. Tá tudo certo. Agora, chamar de gordo, chamar de ladrão, isso não pode. É tão escancarado a hipocrisia dessa gente. E esse não é um vídeo direcionado para essa gente, porque eles vão continuar sendo hipócritas. Eles vão continuar sendo os autoritários que eles são. Eu duvido que esse episódio, o fato desse senhor Marcos Dantas ter repercutido tanto o comentário dele, que isso vai fazer ele rever a posição dele no artigo dele. Não vai, porque ele acredita piamente que ele, né, e as pessoas que pensam, que compartilham a mesma ideologia que ele, eles podem falar o que eles quiserem, porque eles são o amor, e mesmo quando eles estão falando em guilhotina, eles estão falando isso por amor, e que, né, o outro lado é demoníaco, né? Mas percebam que a censura de alguma forma acaba voltando para morder eles na bunda, né? Interessante isso.